comprando ingresso. Lá. Vamos voltando. Vamos aguardar os colegas chegarem, por favor. Só mais uns minutinhos. Oi, Raul, que bom olhar você, tudo bem? Bora, Gabriel Henrique, ligue sua câmera, Gabriel Henrique. Você tá arrumando. Voltando. Quem mais está voltando? Beatriz. João Vitor, quero ver você. João Vitor Santos Carneiro, quero ver você. Oi, você estava muito bem lá no TikTok, viu, João Vitor? Gostei de ver. Lua, cadê você, Lua? Samara, Arielle Samara, Laila, Pedro Henrico. Tudo bem, Arielle? Laércio, você está com sua câmera desfocada? O que foi que aconteceu? Ah, muito bem. João Vitor Oliveira chegando. Eu vou compartilhando logo aqui a tela com vocês. Cadê os nossos slides? Certo, gente. Então, nós iniciamos o estudo do fenótipo. Nós vamos entender o que é fenótipo e genótipo. Fenótipo engloba as características também microscópicas e de natureza bioquímica, como eu falei para vocês, produção de enzimas, tipo sanguíneo, e todas as características morfológicas e funcionais do indivíduo. Então, o fenótipo, ele é igual ao genótipo do indivíduo mais a ação do ambiente. O genótipo, que são um conjunto de genes, determina as características, a gente expressa essas características visíveis e as não visíveis, pois a gente tem as funcionais, as fisiológicas, que vão determinar também outras características no nosso corpo, características funcionais e fisiológicas, mas o nosso fenótipo ele pode ser influenciado pelo ambiente. Como? Eu acabei de falar para vocês que tem pessoas que adquirem intolerância à lactose por má alimentação, né? Por uma alimentação não adequada, um excesso de comidas, de lanches com muito leite. Então, pode levar a uma disfunção. A gente não está, nesse caso, a gente tem a lactase, mas ela vai sofrer uma disfunção por conta da nossa má alimentação. Alimentos com muito leite, né, tia? Oi? Alimentos com muito leite, né? Sim, isso. Então, nesse caso, a gente está agindo de forma externa. Isso está acontecendo, vem de fora para dentro. Então, o fenótipo, ele pode sofrer alergia ao leite. Certo? Tipo, uma pessoa que toma muito sol, que vive em uma área litorânea, pescadores, por exemplo. Essas pessoas, elas se expõem muito ao sol. Gabriel Brandão tá chegando. Gabriel Brandão, tudo bem? Eu quero fazer um pedido para você se organizar, ligar a câmera, eu quero ver você. Na aula passada eu não consegui te ver, e agora a gente pede que ligue a câmera, que mais tarde a gente vai fazer uma nova chamada,
e vai fazer um outro print da tela, tá bom? Então, gente, o fenótipo é isso, ele pode sofrer a ação do ambiente. Uma pessoa que se expõe muito ao sol, estamos dando exemplo aqui de pescadores, por exemplo, de pessoas que trabalham no sol, aqueles vendedores de praia, por exemplo. Então, eles vão ter a produção de melanina muito mais do que a nossa, que não nos expomos muito ao sol. Então, a produção de melanina deles vai ser, às vezes, até que excessiva, porque eles se expõem muito ao sol, entendeu? Por isso o uso do protetor solar para ajudar, né, nesse bloqueio, porque a produção exagerada de melanina, a exposição ao sol, pode levar ao câncer de pele. Então, é uma ação do ambiente. Então, o nosso fenótipo, ele pode sofrer a ação do ambiente. A melanina, ela pode ser produzida em maior quantidade quando a gente se expõe ao sol. Então, isso quer dizer o quê? Que o nosso fenótipo, que veio do genótipo, que veio do nosso conjunto de genes, aquela característica que a gente expressa, ela pode sofrer a ação do ambiente. Deu para entender isso, gente? É tipo pessoas que também têm a produção de insulina insuficiente, quando a pessoa tem a diabetes, que é adquirida, a diabetes adquirida pela má alimentação também, alimentação não adequada, alimentação inadequada. E tem pessoas que podem desenvolver a diabetes. Ela nasceu com a insulina sendo produzida normal, que a insulina também é uma proteína, é um hormônio que ajuda a controlar o nível de açúcar do nosso sangue. Mas tem pessoas que, pela alimentação inadequada, pode adquirir uma diabetes. Então, o nosso fenótipo está sendo, está sofrendo uma ação do ambiente, de fora para dentro. Nossos genes estão expressando todas essas características, a gente tem o nosso fenótipo, que são as nossas características expressadas pelo gene, mas pode sofrer a ação do ambiente onde a gente vive, tá bom? De acordo com o nosso modo de vida também. Deu para entender isso, gente? Deus. Sim. Sim. Ok. Aí nós temos o conceito de genótipo. Como eu já havia falado para vocês, o que é o genótipo? É o conjunto de genes que um indivíduo carrega. É o conjunto de genes que Pedro Borges carrega, é o conjunto de genes que João Vitor carrega, que Gabriel Henrique carrega, que Arielle carrega. Esse conjunto de genes veio da onde? Que vocês estão carregando? Vocês herdaram de quem? Do pai e da mãe. Vocês herdaram dos progenitores de vocês, esses genes. Mas vocês são clones dos pais de vocês? Não. Cada um de nós carregamos um patrimônio genético específico. Por isso, gente, que às vezes, em casos de exames para saber de compatibilidade, né? Para a pessoa doar um órgão, doar medula, às vezes nenhum membro da família é compatível. Porque nós temos esses porcentos, né? 1%, 2% de diferente do nosso irmão, do nosso pai, da nossa mãe. Porque, como eu já falei para vocês, os nossos genes, eles se recombinam no momento que o cromossomo do pai se junta com o cromossomo da mãe. E aí vai haver uma Tem diferença genes, no certo? sangue também, né, Tchê? Diferença no sangue, por exemplo. Tem casos Positivo. que tem o Pedro Lucas, você que está chegando agora, eu quero olhar você também, ligue sua câmera daqui a pouco, tá bom? Nós estamos já falando de genótipo. Pedro Borges, por exemplo, tem pais que têm do grupo sanguíneo A, tanto a mãe quanto o pai, e a criança nasce do grupo O. O que acontece? São genes que vão determinar o nosso tipo sanguíneo. Esses genes, nós vamos ter genes que se expressam mais e genes que se expressam menos, em uma porcentagem muito pequena, mas podem aparecer. É o caso de pais que é do sangue A,
a mãe e o pai de sangue A e a criança pode nascer do sangue O. Por quê? Porque eles carregam o gene para o sangue O. Tia, Deu para entender isso? sim, mas tem a diferença é muito grande do A para o B, do A positivo para o A negativo. Tem muita São, diferença se são, chegar a combi- rejeitar o sangue. são combinações genéticas de genes que a gente pode, que a gente representa por letra, né? Como vocês estão vendo aqui, ó, o genótipo, que é o conjunto de genes que a pessoa possui, é representado por letras. Facilita para o estudo dos geneticistas. Pode ser o A maiúsculo, A minúsculo, isso vai depender. Se o gene for dominante, ele vai ser representado por letra maiúscula. Se ele for recessivo, que é aquele que se expressa menos, vai ser letra minúscula, tá bom? Deixa eu só continuar aqui, Pedro Borges, que a gente vai ver aqui uma combinação dos genes para você ver. Ó, aqui, ó, nós temos uma representação de um cromossomo de um pai e do cromossomo da mãe. Se uniram no momento da fecundação. A gente tem só uma representação para vocês verem que como o gene, ele vai expressar determinados tipos de características, a todas as características que a gente carrega, ou seja, vai determinar o nosso fenótipo. Ó, de um lado, nós vamos ter o gene para o tamanho do pé. No cromossomo da mãe também nós vamos ter o gene que vai determinar também o tamanho do pé. No outro lado do pai, a cor do cabelo. Lá no outro cromossomo da mãe também vamos ter pareado, paralelo, o outro gene para a cor do cabelo. Produção de enzimas, no caso glicólise, para quebrar a glicose dentro do nosso corpo. No lado do pai tem esse gene, no outro lado da mãe, do outro cromossomo também. O que isso quer dizer, gente? Que esses genes, eles vão se recombinar, mas eles são genes chamados de alelos. O que são genes alelos? São aqueles que estão paralelos, tanto no cromossomo da mãe como no cromossomo do pai, certo? Então, eles vão se combinar. No cromossomo do pai tem o tamanho do pé, no da mãe também. Esses genes que se correspondem, a gente chama de genes alelos. Deu para entender isso? Olha só, representados por letras. Ó, genes alelos, genes presentes nos mesmos locais no par de cromossomos homólogos. Então, se aqui nós temos um gene para a cor do olho, do outro lado também vamos ter um gene para a cor do olho. Nós temos um gene para a cor do cabelo. Nós, no outro lado do cromossomo da mãe, nós vamos ter um gene para a cor do cabelo. Eles necessariamente têm que ser iguais, essa combinação de genes, o gene que tem de um lado tem que ser igual do outro. Não, ó, vocês estão vendo aqui, ó, desse lado tem o gene, a gente fala Pzão quando é maiúsculo, Pzinho quando é minúsculo, Czinho minúsculo, Czão maiúsculo. Então, aqui, ó, nós temos o gene Pzão de um lado. Coincidentemente, lá no outro lado do cromossomo da mãe, também tem um gene Pzão, que é o alelo dele. Nesse aqui, ó, vocês estão vendo o quê? Desse lado, o Czinho. E do outro, o Czão, não é isso? Então, esses genes são alelos? São, porém, eles não são iguais. Eles só ocupam o mesmo lugar no par de cromossomos homólogos, eles são correspondentes. Aqui, essa característica, quando é Czinho, quando é minúsculo, é recessivo, é um gene que não vai se expressar muito, e o gene maior, que é letra maiúscula, ele vai se expressar mais, ele vai ser o gene dominante. Por exemplo, essa característica aqui para a cor do cabelo. É uma suposição. Vamos supor que o Czão vai ser cabelo castanho escuro e o Czinho vai ser cabelo castanho claro. Se o gene Czão é dominante e o Czinho é recessivo, qual que vai se expressar? A pessoa vai nascer com qual cor de cabelo? Castanho escuro ou castanho claro? Agora eu quero ouvir você. Castanho Escuro. Castanho escuro. Castanho escuro, isso mesmo. Por que castanho escuro? Porque o gene dominante,
ele se expressa, independente dele estar do lado do pequenininho, do Czinho. Tia, mas e o Czinho, ele só vai se expressar quando? Quando tiver um outro aqui, ó, um outro Czinho. Aí ele se expressa, porque ele só se expressa na ausência de quem? Desse grandão. Esse grandão, ele anula a ação do outro. Ele vai, tipo, camuflar a ação do outro. Então, ele fica inibido, certo? E o outro se expressa, tá ok? Aqui, ó, azinho. Tia, mas não Aqui, vamos... tem como. Oi. Não, deixa eu entendi o negócio. E Arielle? Tia, Oi. Saulo disse que ele não vai poder participar da aula porque a internet dele tá muito lenta. Quem? Saulo? É, Meu bem, quem conseguir falar com ele aí, pede para ele mandar um recado na agenda Edu, para te tá. ficar ciente dessa situação dele, porque sempre está acontecendo isso, e os pais ou o próprio aluno que tem o Agenda Edu, ele manda para que a coordenação fique ciente, porque quando a gente for passar toda a chamada para a coordenação, aí a coordenação já vai ficar sabendo que é por conta dessa situação que ele não está participando, tá? Quando isso acontecer com vocês, uma dica, mandem um recado na Agenda Edu, porque aí a tia Thaís já fica ciente, aí se a gente não estiver dando aula nesse dia, a gente já sabe também, porque o aluno não participou. Arielle Samara. Pode falar. Tia, é porque não é pergunta, é porque lá ela queria que eu falasse para a senhora que ela saiu da aula porque ela estava indo para uma consulta. Também precisa mandar lá na Agenda Edu. Tá bom? Ok, gente. E aí? Tia, e o negócio da energia precisa mandar também? Oi? E a questão da energia ontem precisa mandar também? Foi na minha aula? Não. Foi na de inglês. Ah, Precisa... tá. Seria bom para o tio de inglês também estar ciente do que aconteceu. Aí já Thaís passa para ele a informação. Tá. Gente, aqui, ó, vocês estão vendo esse gene bem aqui, IA e B. Esse gene é para determinação do tipo sanguíneo. Aqui temos o IA, João Vitor Carneiro, IA e B. O que acontece? Esse tipo sanguíneo aqui desse indivíduo vai ser AB. Existe esse sangue, AB. Por quê? Porque esses genes aqui, eles se complementam. Então, não tem nenhum dominante, nenhum recessivo. No caso do tipo sanguíneo, certo? Nos outros casos, não. Tem o dominante e o recessivo. Vou mostrar para você. Tia, Ó. tia, Oi. o computador desligou. Oi, quem tá falando? O computador tinha desligado no meio da aula. Ah, mas vocês estão visualizando o slide, né? Sim. Certo. Então, nós temos... Aqui, ó. Gene dominante. Gene dominante. Os genes recessivos são esses minúsculos. Os maiúsculos são representados por letras maiúsculas, são os dominantes. O representado por letra minúscula são os recessivos. O local onde cada gene ocupa é chamado de locus gênico, que é o local definido ocupado pelo gene no par de cromossomos homólogos. No livro de vocês, nós temos na página locus gênico, lá na página 118, tem locus gênio, genes alelos, na página 118, gene dominante, gene recessivo, homozigoto, heterozigoto, 118, 119, tá tudo isso aí. Arielle Guedes. Sim, tia. A questão aí, quem domina que fica com... das características. Mas caso tenha
Pode ocorrer de ser exatamente meio a meio? Um indivíduo ter uma característica misturada, é isso? Sim. Acontece em animais, que os genes se complementam e o indivíduo vai nascer com, tipo, cor do pelo. Acontece muito em bovinos. A cor do pelo vai ser tanto a que o pai, que ele carrega do pai, quanto a que ele carrega da mãe. Aí vai ficar uma mistura de cor da pelagem desses animais. Certo? Certo, entendi. Obrigada. Bora lá, Gabriel Henrique. Prestando atenção. Deu para entender o que é locus gênico? Que é o Tia, só abaixei a cabeça agora mesmo. Hã? Abaixei a cabeça agora. O local ocupado pelo gene, certo? Então, nós temos o gene dominante e o gene recessivo. O gene dominante é aquele que se expressa sempre, mesmo na presença do recessivo, e o recessivo ele só vai se expressar quando? Quando tem dois deles, certo? Quando eles estão em dose dupla, aí ele consegue se expressar. Nós vamos entender também o que é homozigoto e heterozigoto, que está lá na página 119. O homozigoto é quando tem os genes iguais. Aqui nós temos o gene azão e o outro gene azão. Esse daqui é um homozigoto que dominante. Do outro lado, nós temos o homozigoto recessivo. Azinho, azinho, eles são iguais. Homo vem de igual, certo? Então, esses genes são iguais. Quando os genes são iguais, tanto de um lado quanto do outro, a gente chama de homozigoto. Quando é diferente, a gente chama de heterozigoto. Hétero vem de diferente. Então, a gente vai ter um azão aqui e um azinho do outro lado. Isso aqui vai representar um indivíduo heterozigoto, ou seja, ele vai carregar genes diferentes. Ele vai carregar um dominante e um gene recessivo. Deu para entender isso? Gente, nós apenas carregamos genes dominantes, a gente apenas carrega genes recessivos, ou a gente pode carregar dominantes e recessivos. O que vocês acham? Vamos lá. Quem tem o lobo da orelha grudado? Quem tem o lobo da orelha solto? Quem tem o lobo da orelha solto, ele carrega um gene dominante. Quem tem o lobo da orelha preso, ele carrega um gene recessivo. Então, quem tem o lobo da orelha solto tem um gene dominante para isso, e quem tem o lobo da orelha preso tem um gene recessivo para expressar essa característica. Deu para entender isso? Então, todos nós, seres humanos e os outros seres vivos, nós não carregamos apenas genes dominantes, nós não carregamos apenas só genes recessivos. A gente pode carregar tanto genes dominantes como genes recessivos, porque nós temos uma infinidade de características. Tipo, o formato da língua pode determinar uma característica dominante e uma característica recessiva. Tipo, quem enrola a língua é dominante. Quem não consegue enrolar a língua desse jeito, ele vai carregar um gene recessivo. Como assim, tia? Não entendi. Quem enrola a língua é dominante. Quem não consegue enrolar a língua devido ao seu formato, o formato da língua dessa pessoa é de um gene recessivo. Aí, por isso, ela não consegue enrolar a língua. Tem gente que não consegue enrolar a língua. Já quem consegue enrolar é porque está com um formato de língua que é expressado por um gene dominante. Eu pensei que todo mundo conseguia. Não, tem aluno que não consegue. Eu fiz esse teste em várias turmas, desde quando eu dou aula. Gente, tia, tem gente que consegue dobrar a língua em 3 partes.
Ainda tem esse formato de língua que eu nunca me lembro de pesquisar sobre isso. Mas tem, eu tenho um amigo que faz isso. Tem uma pessoa do meu lado aqui, tia, que consegue dobrar a língua em 3 partes. Pois é, gente. Então, nós carregamos características dominantes, características recessivas. Isso vai depender, porque nós temos uma infinidade de genes, né? Nós carregamos uma grande quantidade de genes, que algumas características podem ser dominantes e outras podem ser recessivas, ok? Por exemplo, o lobo da minha orelha, ele é solto. Eu sou dominante para essa característica. O formato da minha língua também é dominante, porque eu consigo enrolar. Mas... Tia, e no caso dos gatos, como é que consegue saber se é dominante ou se é recessivo? Qual o tipo de característica? Porque depende da característica. Porque vai depender... Eu não conheço muito bem do genoma dos gatos. Essa aqui atrás, tia. Ah, tá assistindo a aula também. Tá. Olha aqui. Gente, então, falando em genes, em genes alelos, eu quero mostrar aqui para vocês um projeto que aconteceu. Durou cerca de 15 anos, desde 1988, alguns cientistas, né, do mundo inteiro se juntaram em um projeto para mapear o número de genes que nós tínhamos, o conjunto de genes da gente, ou seja, para mapear o nosso genoma, nosso genótipo. E eles encontraram cerca de 30 mil genes codificantes capazes de exercer funções no nosso organismo. Então, nesse caso, eles encontraram o mapa da vida humana, e isso foi importantíssimo, porque essa descoberta permitiu à comunidade científica novas estratégias para prevenção e tratamento de doenças genéticas, que a gente chama de terapia gênica. Aqui do ladinho nós temos um cariótipo, né? Nós temos um conjunto de genes de um indivíduo. Esse cariótipo aqui é de uma mulher ou é de um homem? Um homem. Homem. O homem, tá aqui o X e o Y. Vocês estão percebendo que o cromossomo Y, X, ele é completamente diferente do cromossomo Y. Essas partes pretinhas são as partes que determinam as características secundárias, masculinas e femininas. Olha aqui, tanto no cromossomo X como no Y, nós vamos ter esses genes aqui, ó, vão determinar as características masculinas, certo? Nós já falamos o que é homozigoto e heterozigoto, né? Que são heterozigotos carregam os alelos diferentes, azão, azinho, bezão, bezinho, pezão, pezinho, zezão, zezinho, e assim por diante, dependendo da característica. Dominante, né? Nós já sabemos o que é um gene dominante, é aquele que vai se expressar da mesma forma, tanto quando ele está com o seu alelo, azão, por exemplo, ou então quando está azão-azinho, se expressa do mesmo jeito, só ele tem essa relação de dominância sobre o outro, que é recessivo. Por exemplo, aqui nós temos o fator RH, que é quando a gente tem A positivo, B positivo, O negativo, O positivo do sangue. A gente trouxe esse exemplo aqui para vocês. Por exemplo, quem tem o gene Rzão e Rzinho, para o fator RH, ele vai ser o quê? Positivo. Então, isso quer nos dizer o quê? Que quem vai ter negativo, ele vai carregar qual tipo de gene? Rzinho, não é? Para ser negativo, ele tem que ter o Rzinho. Se Rzinho é positivo, então, quando ele é Rzinho, ele vai ser o quê? Negativo. Então, os genes recessivos, eles só se expressam quando eles estão em quê? Em dupla. Isso Eles só conseguem se expressar assim. Vocês podem ver aqui, ó, que ele não consegue se expressar. Ó, ele tá aqui, ó. Mas ele não consegue se expressar porque ele está do lado do dominante. Por isso, a característica do dominante sempre vai se expressar.
Nesse caso aqui, não. Quando ele está junto com o outro, em dose dupla, Rzinho, Rzinho, aí ele expressa a própria característica dele, que é o negativo. Deu para entender isso, gente? Sim. Alguma dúvida, alguma pergunta sobre esse tema? Deixa eu ver o que Para voltar, que é depois de terminar o tempo. nosso horário termina. Eita, já era para eu. 10h10, já são 10h12. Quando terminar, não voltaremos mais, porque eu já tenho aula no 7º ano daqui a pouco, tá bom? Vamos lá. Vou tirar o print agora. Já. Mas esse aqui não. Olha, meu gato. Não, essas outras partes aqui, eles não vamos. Olha, de novo. Eu tenho gato, só tenho cachorro. Tô vendo o gatinho dos banheiros pra cá. A gatinha no caso. Vamos lá, página 121. Minha cachorra nem brinca, ela só fica o dia inteiro deitada. Tem essa parte que eu falei do lobo da orelha. A minha grudada. Temos aqui, ó, a combinação dos genes. Pesão, orelha com lobo solto. Pesão, pezinho, orelha com lobo solto. Pezinho, orelha com o lobo preso. Então, gente, aí nós temos essa característica, né, do lobo, da orelha, para mostrar para vocês que a gente pode ter características dominantes e recessivas ao mesmo tempo. Heitor é do 7º ano. Já tá querendo entrar, Heitor. Mas começa só 10h30. E tia, Oi. Alguma dúvida? Agora é a hora de vocês perguntarem, tiverem as dúvidas. Estou aguardando vocês perguntarem. E aí, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta? Pedro Henrico, pode falar. Eu sei que era, eu não queria apertar, não. Já baixei. Pedro Lucas, tudo bem? Tá dando para entender, Pedro Lucas? Vinícius, Sim. tudo bem, Vinícius? Sara Alicia, tudo bem? Vamos se organizar para vocês aparecerem aí na câmera, que a gente vai tirar o print da nossa tela. Quem tiver com a câmera vai dar falta, né, tia? Oi? Quem tiver câmera vai ser contado como falta, né? Quem não tiver a câmera, Uhum. ainda não. Não vai ser contado como falta. Porém, a gente, quando a gente tem reunião com a coordenação, a gente mostra, a gente tem esse controle, né, dos prints, da chamada, e aí cabe a coordenação entrar em contato com os pais para saber se a câmera está com defeito, o que está acontecendo, como alguns pais tia, estão em contato com a tia Thaís, então a gente precisa ter esse controle, gente. Oi, Pedro Borges. E quem participa da aula, assim, fica perguntando, dando opinião, mesmo se não ligar a câmera, eles vão perguntar se está assistindo. Aí eu não sei te informar. Porque às vezes eu não ligo, mas eu participo, eu pergunto, eu falo. Também, tia. Aí isso vai depender, né, de cada um. Depende muito. Minha vida foi uma mentira, assim. Arrumada, eu não apareço, não. Eu não sei como é que é esse procedimento, entendeu? Então, eu não posso te afirmar. Ei, vamos lá para a página 118, rapidinho, que ainda dá tempo da gente responder essa questão bem aqui sobre o cariótipo humano, que esse conteúdo é conteúdo da nossa avaliação, isso daqui vocês têm que ter bem claro na cabeça de vocês. Página 118, uma questão aqui que eu percebo que muitos alunos têm dúvidas em relação a essa questão, certo? Eu vou ler aqui para vocês. O gameta masculino, página 118. Pode? Pode.
O gameta masculino é responsável por determinar o sexo do indivíduo, certo? Aí, e a probabilidade de nascimento de um menino ou de uma menina é igual a 50%. Lógico, tem chance de nascer 50% de nascer menino, 50% de nascer menina, porque os espermatozoides carregam ou X ou Y. Explique as possíveis combinações de gametas e a consequente formação do zigoto. Aqui está pedindo as possíveis combinações de gametas. Então, vocês vão combinar espermatozoide X com óvulo Y. Aí vai dar o quê? Uma menina, não é isso? Ou menino. Aí, espermatozoide com X, com X. E o ovócito, o óvulo com X vai dar uma menina. Aí, saber também os cromossomos. Caso o espermatozoide que contém cromossomo sexual X fecunde o ovócito, teremos qual a seguinte combinação? Ele não vai carregar 46 cromossomos? Não é isso? Então, nós vamos ter 23 cromossomos do pai e 23 cromossomos da mãe, certo? Então, o que que vai acontecer? Nós vamos ter 22 cromossomos autossomos mais o X e 22 cromossomos autossomos mais o outro X, se for espermatozoide X e óvulo X, certo? Aí vai dar um igual de 44 autossomos mais XX, que é do ovócito e do espermatozoide, vai ser um menino. Essa é a combinação do cariótipo. Voltando bem aqui na página 117, ou 116, vocês vão ter isso aqui, ó. Página 116. Mulher, 44A mais XX. Homem, 44A mais XY. Conseguiram identificar? 116? 116 tem um cariótipo de uma mulher e de um homem. Essa questão vocês vão responder de acordo com essa página aqui, do cariótipo. Total de cromossomos humanos presente em uma célula diploide, 44 autossomos e 2 são sexuais. Com eles se apresentam organizados aos pares. Podemos concluir que 22 pares são autossômicos e um par é sexual. Os pares de cromossomos autossômicos são representados por números de 1 a 22 e os sexuais são representados pelas letras X, X, Y, homens, certo? Então, é isso, gente. Essa questão vocês vão responder de acordo com esse dado aqui dessa página 116. Então, aqui, se o espermatozoide tem apenas um conjunto de cromossomos, ele vai carregar quanto? 22 autossomos mais o X. E o óvulo? 22 autossomos mais o outro X, que vai dar um total de quanto? 44 autossômicos, que vai ser representado pela letra A, mais o XX, que é do ovócito e do espermatozoide, que vai dar um total de 46 cromossomos, certo? Aí, no caso do espermatozoide, que contém o cromossomo sexual Y, aí vai ser 22A mais X, 22A mais Y, que vai dar igual a quê? 44A mais XY, certo? Eu vou fazer o print agora da tela, que a gente já tem menos de 1 minuto. Deixa eu terminar aqui. Gente, foi muito bom estar com vocês agora, nessa aula, nesse momento da nossa aula. Eu vou interromper aqui o compartilhamento para a gente fazer nosso print. Fiquem bem bonitos aí. Pode?